falando de equipe, a gente pode falar de tipos de equipe. Então, existe o tipo de equipe solução de problemas. Então, foi dado um problema e aquela equipe vai se reunir ali para tentar solucionar esse problema. Esse tipo de equipe de solução de problemas, ele muitas vezes não tem autonomia para implementar as soluções ali que foram discutidas. Ele vai ter uma possibilidade de discussão, de troca de informações, mas ele não tem essa autoridade para implementar essa decisão. Quando a gente está falando de um outro tipo de equipe, que é a equipe autogerenciada, é a equipe que não tem aquele papel ali de uma supervisão. A equipe em conjunto, ela vai definir o que ela vai fazer um planejamento, ela vai definir o cronograma, então quando que ela vai fazer o quê, qual que é o prazo, como que vai ser divididas as funções, como que, né, cada um vai ter aí a sua função para chegar nesse todo. Então, ela discute isso entre si para tentar resolver um problema. A equipe autogerenciada, ela tem o poder de implementar essa solução que foi discutida. Então, ela tem um papel decisório, que acarreta também responsabilidades. Então, essa é uma grande diferença de uma equipe de resolução de problemas para uma equipe autogerenciada, porque essa equipe autogerenciada, ela perde um pouco dessa necessidade de uma supervisão e ela ganha no sentido da tomada de decisão. Às vezes a gente tende a achar assim, então a equipe autogerenciada é o melhor que tem, porque as pessoas vão discutir as decisões e vão implementar. Se der certo ou se der errado, elas têm a responsabilidade sobre isso. Mas não é bem assim. O que foi percebido ao longo dos anos e dos estudos é que existem várias características de contexto, da situação, que fazem com que uma equipe autogerenciada dê certo ou dê errado. Então, não é uma matemática dizer que eu vou implantar equipes autogerenciadas em qualquer lugar que vai ser mais eficaz do que um outro tipo de equipe. Então, a gente tem que analisar. Se for um lugar onde as pessoas estão acostumadas com hierarquia, por exemplo, há uma necessidade de ter alguém ali colocando algumas diretrizes. E isso, por exemplo, numa equipe autogerenciada pode fazer as coisas não funcionarem tão bem. Então é necessário sempre observar essa formação ali dessa equipe, as necessidades dos membros, as características que os membros têm, observar essa situação de contexto, né, de qual que é a situação ali, para entender se o melhor desenho seria uma equipe autogerenciada ou não. Existem também as equipes multifuncionais. Essas equipes são quando você pega pessoas com diferentes habilidades, né, e colocam elas juntos, né, para tentar chegar nesse objetivo, para resolver um problema, mas a principal característica dela é de ter essas pessoas de diferentes lugares ali, diferentes habilidades. No IFB, por exemplo, aconteceu uma situação há pouco tempo, onde a gente tinha que participar de um edital e tinha que ser uma equipe multidisciplinar, então foram professores de diversas áreas do colegiado de informática, de gestão, de eventos, né, da área propedêutica, e esses professores se juntaram para poder discutir e chegar numa solução. Se fossem só os professores de eventos discutindo, provavelmente chegaria num tipo de resultado. Se fossem só os professores de informática, provavelmente chegaria num outro tipo de resultado. Mas quando aqueles professores que têm as suas experiências, as suas habilidades específicas, eles trazem isso para uma discussão conjunta ali, né, pegando essa multifuncionalidade, você vai ter um outro resultado dessa equipe. Então, quando você pensa num evento, às vezes você está pensando em soluções em termos de tecnologia, por exemplo, e às vezes um pessoal do buffet pode trazer alguma ideia para você, às vezes uma pessoa que você não imaginou ali pode trazer, né, aquela solução para você.
Então, às vezes, essa equipe que reúne ali todo mundo, né? Então, eu vou reunir credenciamento, tecnologia, cerimonial, segurança, acessibilidade e vou julgar um problema para essa equipe para discutir e tentar pensar qual que seria a melhor solução. Então, nesse caso, a gente tem a característica da solução de problemas, mas a gente tem essa característica que é mais forte, que é dessa diferença aí, né, de cada pessoa aí, dessa multifuncionalidade. É muito comum, às vezes, a gente formar equipes multifuncionais em forças-tarefas, que são equipes temporárias, né, que elas cumprem um objetivo e depois se dissolvem. Mas essa equipe multifuncional, ela pode durar dias, semanas, meses, ou ela também pode ser uma equipe permanente. E por fim, o último tipo de equipe são as equipes virtuais. Hoje, com essa questão da pandemia, a gente está vendo o tanto que as organizações estão mudando, estão se reinventando e estão começando a ter que trabalhar com a ideia das equipes virtuais. Então, as equipes virtuais, as pessoas estão distantes, né, fisicamente, distantes no espaço-tempo, mas elas vão ter esse objetivo comum, vão ter algumas formas de interação, né, para elas atuarem. O que acontece, né, com as diferenças principais entre uma equipe presencial e uma equipe virtual? Na equipe virtual, você não tem essa parte dessa comunicação face a face. Essa comunicação, esse tipo de interação, ele tem um ganho que ele é perdido, né, nessa possibilidade da interação virtual. Então, isso é uma das principais diferenças aí que podem trazer até algumas perdas, de dificultar a comunicação. Às vezes você tem um tipo de gesto, de entonação de voz, quando você está se comunicando face a face, que faz a pessoa entender aquela comunicação de um jeito e que virtualmente ela pode entender isso de outro jeito. Então você pode ter ruídos aí nessa comunicação e dificultar o trabalho em equipe. Outro fator é o contexto social limitado, né? Quando você está trabalhando com as pessoas presencialmente, você está ali num corredor, você está conversando, tem alguns aspectos emocionais, né, de você estar muito engajado naquilo, porque pessoalmente aquilo vai te trazer, você tem uma motivação pessoal para aquilo que vai te trazer algo legal ali, você compartilha aquilo com a outra pessoa entende o tanto que aquilo é importante para você, vocês trocam informações nos corredores sobre amigos, sobre família, sobre crenças. Então, esse contexto social, ele também é importante aí nessa construção da equipe, até no sentido de construção de confiança entre as pessoas, né? Porque a equipe precisa de ter uma confiança estabelecida ali. Então, se você pega, por exemplo, um contexto igual hoje, que as pessoas estavam trabalhando presencialmente e passaram a trabalhar virtualmente, então elas já formavam uma equipe e elas transpuseram para esse formato virtual. É completamente diferente de quando eu formo uma equipe totalmente virtual. Então eu pego pessoas de diferentes países ou de diferentes estados e coloco elas para trabalhar junto e elas não se conheceram, não sabem quem são. Então às vezes vai demorar um pouco para engatilhar aí esse trabalho, né, nesse sentido. E uma outra questão também que é importante dessa diferença entre o trabalho da equipe presencial e o trabalho em equipe virtual é que na equipe virtual a gente consegue superar essas limitações, né, de espaço-tempo. Então, se por um lado eu posso ter perdas em relação a esse contexto social limitado, em relação a essa dificuldade de uma interação que não seja verbal, né, de gesto, de entonação. Então, apesar de eu ter essas perdas, eu tenho esse ganho dessa possibilidade de diminuir essa distância, né, espaço-temporal. Então, isso permite que eu trabalhe com pessoas de outros estados, de outros lugares do mundo que antes, né, eu não trabalharia. A gente tem que ter muito cuidado porque às vezes essa interação virtual, ela pode diminuir ali essa sensação da empatia com o outro. Então, às vezes eu não olho tanto para o que aquele outro está vivenciando, para o que aquele outro está fazendo e qual é o contexto daquele outro. Então eu tenho que cuidar, né, dessa sensação aí
né, de exercer essa empatia para que a gente consiga, né, estabelecer elos ali entre essa. É importante que quando vocês forem fazer trabalhos a partir de agora, comecem a avaliar a equipe de vocês, comecem a avaliar como que vocês estão tomando as decisões, como que vocês estão se comunicando, como que vocês estão planejando, que tipos de conflito, né, que aparecem, que tipos de dificuldades que aparecem. Avaliem isso no dia a dia de vocês. Tentem perceber quem é você dentro daquela equipe, qual é o seu papel ali dentro daquela equipe, né? O que vocês necessitam, quais são suas crenças, quais são as diferenças que vocês precisam lidar uns com os outros, qual que é a diferença de motivação sua e dos seus colegas, qual que é o seu estilo de liderança, qual que é o estilo de liderança dos seus colegas. Tudo isso, quando vocês avaliam, vocês conseguem fazer uma análise melhor sobre essa equipe e entender mesmo o que você precisa melhorar na sua atuação, né, na atuação dos seus colegas, o que precisa fazer funcionar para essa equipe ser uma equipe eficaz. Então, essa análise vocês vão levar para o resto da vida. Então, quando vocês estiverem trabalhando no evento, vocês vão fazer esse mesmo tipo de análise. Então, tentem levar isso para a vida de vocês. O trabalho em equipe é a essência, né, do trabalho em eventos. E por isso a gente precisa aprender a analisar e aprender o que a gente precisa fazer para mudar quando é preciso mudar.